dessas decisões que, ao nosso ver aqui, exceto a Amanda, ferem a democracia, são contra a liberdade. Amanda. Então isso aí seguramente foi no Brasil inteiro. Então essa manifestação de apoio que o presidente tem, contrariando as pesquisas que aparecem, que ele não tem popularidade. A popularidade foi mostrada ontem nas ruas, em qualquer canto. No meu estado, vários pontos do estado havia manifestações. Então, isso deve ter ocorrido no Brasil inteiro, o que você retrata aqui na Paulista, na Copacabana e também em Brasília e no Rio Grande do Sul, onde eu participei. Amanda. Senador, eu vou continuar nessa toada para fazer uma provocação, porque a gente pode sempre olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Havia uma previsão entre os bolsonaristas, na semana que antecedeu o 7 de setembro, de que 2 milhões de apoiadores sairiam às ruas na Paulista. Pela contagem da PM, foram 125 mil. Por mais que você infle ou estique esse número, aí fica por sua conta, acaba sendo um chute. Como? Mas fica muito longe dos 2 milhões esperados. Isso porque a gente tem que lembrar que foram manifestações organizadas, propagandeadas e financiadas durante 2 meses. Muita gente veio de caravanas do interior ou de outras regiões, outras partes do país, para se reunirem na Paulista. Mesmo assim, foram manifestações menores do que as de 2016, que pediu o impeachment da ex-presidente Dilma, por exemplo. Pela contagem da mesma PM, naquela ocasião, 1.400.000 pessoas ocuparam a Avenida Paulista. Nunca vi, nem no impeachment da Dilma, nada, nunca vi um volume de gente tão grande. Quando você olha dessa forma e pela reação no universo político, vários partidos trazendo o impeachment de volta à mesa ou divulgando notas conjuntas, como no caso do PSL e do DEM, repudiando com veemência o discurso do presidente ao insurgir-se contra as instituições do nosso país, ele, de alguma forma, não fica mais isolado se todo o estamento político, a reação imediatamente após as manifestações é de repúdio à fala e ao comportamento do presidente? Não, nada a ver, irmão. Eu acho que não, Amanda. Independente do número, se era mais ou menos, foram mega manifestações, né? Aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou em qualquer parte do Brasil. As manifestações vieram porque ele não está sozinho. A insatisfação é muito grande no Brasil inteiro, em cada canto do país. Então, isso foi demonstrado ontem dessa manifestação. E o apoio político ele tem, sim. Aí você fala os partidos. Claro que tem problema no PSL, alguns que são contrários dentro do PSL, que era o partido que ele se elegeu. Assim também no Democrata, a gente lê claramente o Democrata, lê esse Neto na Bahia, que é contra o Bolsonaro, porque ele é candidato. Então, ele é candidato a governador da Bahia. Mandetta, lá no Mato Grosso do Sul, o Caiado, né, também em Goiás. Então, essas notas já são esperadas, essa manifestação. O PSDB também já está se reunindo, articulando um impeachment. Isso é normal e agora nós vamos ter que fazer esse enfrentamento na Câmara e no Senado Federal. Bom, nós somos um programa de opinião, um programa de entrevistas, então vou dizer aqui que, claro, se o ministro Alexandre de Moraes quiser, né, receberemos o ministro com o maior prazer aqui para ele esclarecer tudo o que se diz dessas decisões que, ao nosso ver aqui, exceto a Amanda, ferem a democracia, são contra a liberdade. Amanda. Tá bom. Senador, eu enxergo de outra forma, até porque é difícil isolar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, até porque o Supremo entende como uma crítica a a instituição e ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Tanto é que o ministro Luiz Fux, presidente do STF, deve fazer uma declaração, um pronunciamento hoje, justamente refutando, em reação às declarações do presidente Bolsonaro ontem. E por mais que seja discutível e contestável o inquérito das fake news, a verdade é que ele foi aprovado pelo Pleno do Supremo. Então, Alexandre de Moraes encontra respaldo no corpo do Supremo Tribunal Federal para tomar as atitudes e as decisões que ele toma hoje. Ele tem o respaldo dos colegas e o respaldo da Corte, do Pleno. Agora, eu queria colocar as declarações do presidente Bolsonaro ontem, tanto em Brasília como em São Paulo, para sua reflexão, para sua análise. Em Brasília, em São Paulo, ele falou que não irá mais cumprir decisões do Alexandre de Moraes. Em Brasília, ele diz a seguinte frase: ou o chefe desse poder do Supremo enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. O que quer dizer isso? É uma ameaça de ruptura? Como é que o senhor enxerga? O que eu vejo é o seguinte: a declaração contrária é o Alexandre de Moraes, especificamente tratando desse caso que nós comentamos aqui. Essa é a posição do presidente. Esse desdobramento da fala dele é a fala dele. Eu faço discurso no meio público, já falei falas que o pessoal critica da forma que eu falo, mas o que ele quer especificamente é essa posição, ação antidemocrática do
do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos ver o que o colegiado do Supremo vai querer decidir, o que eles vão querer fazer. Parece que se reuniram ontem, ou vão se reunir hoje, já se reuniram, para que o ministro Luiz Fux possa fazer a sua manifestação a respeito desse assunto. Acho que nessa altura, o que tem que haver é uma conciliação, uma conversa, entendeu? Ele é o presidente de um poder, o Supremo também é um poder, a Câmara, o Senado são outros poderes, o Legislativo. Tem que haver um entendimento nessa posição, nesse instante. Agora, foi mostrado ontem, nas ruas, a insatisfação com o Senado, onde eu estou, e com o próprio Supremo Tribunal Federal. Pô, o pessoal tem que entender isso. Não pode ser, eu faço tudo que eu bem entender. Então, acho que a conciliação nesse ato, então eu acho que essas forças políticas devem trabalhar, né, para que isso aí ocorra e esse distensionamento aconteça. Agora, não pode um ministro fazer o que bem entende, certo? Contrariando a própria Constituição.